muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, né? Essa live P360 de hoje que a gente vai falar como entender, né? Como caracterizar, como não caracterizar, como avaliar a periculosidade, a insalubridade por umidade numa perícia trabalhista, num processo de trabalho. Então, a umidade é um tema muito sensível, né? Gera bastante dúvida, apesar de ser um pouco mais simples do que a maioria dos anexos aí da NR15, mas é um tema bastante sensível porque é uma análise bastante subjetiva, né? Mas, antes de começar, quero já de antemão dar parabéns novamente aqui para os meus amigos, seguidores, parceiros de trabalho, os advogados, as advogadas, né, pelo Dia do Advogado hoje, um profissional fundamental na atividade do assistente técnico, né? Sem o advogado, o assistente técnico não tem muito sentido de existir, porque o advogado é que vai refletir o trabalho do assistente técnico, né? Então, o nosso trabalho é refletido no trabalho do advogado. O advogado vai utilizar o nosso trabalho como ferramenta de trabalho dele. Então, são profissionais extremamente importantes para nós, assistentes técnicos, e importantes pelo papel que tem de defensores do direito, né? Então, parabéns a todos os meus amigos advogados e advogadas. Que vocês continuem aí com uma carreira sólida e brilhante aí por muitos e muitos anos, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Já tem aí uma galerinha entrando, 3 e 4. Hoje eu tô fazendo um trabalho, só fazer um comentáriozinho, né? Hoje e ontem, na verdade, fazendo um trabalho de uma inspeção prévia, né? Um processo que eu fui contratado para perícia, ainda não tem nem agendado e tal, mas a gente resolveu fazer um trabalho de prevenção, já entendendo ali os ambientes de trabalho, as atividades, analisando um pouco já a documentação, definindo algumas estratégias já da perícia, né? É um trabalho bem importante de se fazer, né? E o que eu queria comentar, na verdade, com vocês, é sobre a importância dos profissionais de segurança do trabalho, da empresa, né? Quando você está atuando por parte da reclamada, para a atuação do assistente técnico, né? Então é fundamental, gente, fundamental. Pessoal, se o áudio tá bom aí para vocês, joga aí os coraçãozinhos para cima se o áudio estiver legal para vocês, por favor. Então, assim, essa unidade que eu vim fazer essa inspeção, eu já conheço o técnico em segurança da unidade, é um profissional que já está na unidade há algum tempo e conhece a planta, conhece as atividades, as funções, enfim, conhece tudo ali, né? E, cara, se não o técnico, o profissional que está ali no dia a dia, que sabe os detalhes, sabe os buracos, o assistente técnico ele fica vendido. Porque vai chegar na hora da perícia, vai chegar na hora de fazer a avaliação técnica, vão surgir alguns aspectos, vão surgir alguns detalhes que vai deixar o assistente sem saber o que fazer, porque ele não conseguiu ver aquilo antes, né? Então, quando você vai atuar em favor de uma reclamada, uma das principais coisas a se fazer, né, além da parceria forte com o departamento de jurídico, né, seja interno da empresa ou contratado, faça parceria, torne-se parceiro do profissional de segurança da empresa. Porque é esse cara que vai te dar todo o subsídio para você realmente conseguir desenvolver o seu trabalho e gerar um bom resultado para o seu cliente dentro do processo pericial como um todo, tá? Então, essa dica que eu queria deixar para vocês, tá? De que o profissional de segurança da empresa é um dos teus principais aliados no teu trabalho. Feito? Bom, galera, vamos falar de umidade então, ok? Umidade anexo 10 da NR15, né? Tem a seguinte descrição, uma breve descrição no anexo, que fala o seguinte, né? As atividades e operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva e capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores serão considerados insalubres em decorrência do laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Então, e é isso que fala de insalubridade
no anexo 10 da NR15. Então é uma análise muito subjetiva, não tem nada muito concreto. Mas, de fato, aqui são apresentadas 3 condições para se caracterizar a insalubridade por umidade. Primeiro, que as operações sejam executadas em locais alagados ou encharcados, lugar com umidade excessiva e capaz de produzir dano à saúde do trabalhador. Tá? Então vamos entender como aplicar isso, como conceitualizar essa situação. Primeiro de tudo, que eu quero comentar com vocês. Primeira coisa de tudo. Umidade não é agente físico. Umidade não é agente físico, tá? Umidade é uma condição do ambiente de trabalho. Então, primeira coisa, para de falar que umidade é agente físico. Não é. Segundo a NR9, né? Agentes físicos são os agentes que se apresentam de energia. Então, na umidade você não tem nenhuma forma de energia envolvida. Então, o que são agentes físicos? Formas de energia. Ruídos são as ondas sonoras, as ondas de calor, né? Radiação não ionizante através da radiação ultravioleta, vibração, pressão. Tudo isso são formas de energia. Umidade não é agente físico. Umidade é uma condição ambiental, uma condição do ambiente do local de trabalho, tá? Primeiro ponto para a gente já, assim, assentar a poeira, né? Porque às vezes a gente vê o pessoal falando, não, agente físico, umidade. Não, agente físico, umidade não, tá? Agente insalubre, umidade, ok? Vamos lá então. Vamos entender o que diz o enunciado da norma, tá? A norma fala o quê? Local alagado ou encharcado com umidade excessiva e capaz de produzir danos à saúde do trabalhador. Mas o que é um local alagado? Não existe lugar nenhum dizendo que é um local alagado. Essa que é a grande questão. Então a gente procura aonde? Pai dos burros, dicionário, tá? Para entender o conceito de alagado. Alagado é tudo que é coberto por água, inundado, cheio de água, repleto, onde você fica ou com todo o corpo ou parte do seu corpo imerso na água. Isso é alagado. Encharcado. Encharcado é referente a um charco, algo impregnado com água, também com imersão em água ou qualquer lama, qualquer líquido semelhante à água, né? Então, são locais que fazem com que o trabalhador fique com parte do seu corpo imerso em água. Isso é alagado e encharcado. É onde o trabalhador, parte do corpo dele, fica imerso em água, tá? Não precisa o cara estar com água até o tampo da cabeça, ok? Então, isso é alagado e encharcado. Então, locais... a caracterização da umidade vai ser realizada para atividades ou operações executadas em locais onde o trabalhador fique com parte do seu corpo imerso em água. Feito? Feito. Umidade excessiva. O que é umidade excessiva? O que é umidade excessiva? Para uns pode não ser umidade excessiva para outros, certo? Mas a norma ela faz um adendo. Umidade excessiva capazes de produzir dano à saúde do trabalhador. Então, nós temos duas formas em que a umidade ela pode ser excessiva e capaz de produzir dano ao trabalhador. Quando a umidade, o elemento água, está presente na forma líquida ou na forma vapor. Tá? Então, locais com grande quantidade de vapor podem ser considerados locais com umidade excessiva capazes de produzir danos à saúde do trabalhador. Mas que dano que a água pode produzir à saúde do trabalhador? Quando você tem um local
com excesso de água, onde a pessoa fica exposta a grande quantidade de umidade, seja na forma líquida ou na forma vaporizada, você tem um ambiente propício à proliferação de fungos, bactérias, micro-organismos patogênicos que podem causar diversos danos à saúde do trabalhador, como, por exemplo, dermatoses. Então, problemas de pele, tá? Além disso, há a possibilidade da proliferação de micro-organismos, né, patogênicos, tá? Que causem doenças diretamente no trato respiratório, doenças circulatórias, tá? Então, Chavaleiro, vamos guardar as perguntas só para o final, pessoal. Se quiser ir colocando aqui, vai colocando, mas eu vou responder no final. Eu já vou citar alguns exemplos, você vai ver que tem uma pegada nessa daí, tá? Então, os locais capazes de propiciar, com umidade excessiva, capazes de propiciar, né, danos à saúde do trabalhador, são os locais que são capazes de produzir dermatoses, doenças circulatórias, doenças respiratórias. Então, se a atividade é desenvolvida num lugar com grande quantidade de vapor, por exemplo, e a pessoa fica inalando aquele vapor constantemente, ela pode desenvolver uma doença do trato respiratório, ou uma doença, principalmente do trato respiratório, né? Alguma coisa de dermatose, pela umidade ficar no corpo, impedir que o corpo transpire, tá? Então pode criar alguma coisa de dermatose também, tá? Então, umidade excessiva é quando é um ambiente capaz de produzir dano ao trabalhador. Que tipo de dano? Doenças do trato respiratório, doenças do sistema circulatório e dermatoses, doenças de pele, tá? Então, vamos resumir de novo. Anexo 10. Traduzindo ele. Vamos traduzir. Atividades de operações executadas em locais onde o trabalhador fique com parte do seu corpo imerso em água, que seriam os locais alagados ou encharcados, ou com umidade excessiva capaz de produzir algum tipo de doença ao trabalhador, como dermatoses, né, problemas de pele, problemas do sistema circulatório ou problemas relacionados ao trato respiratório, ok? Então, isso caracteriza a umidade, tá? São todas as atividades que envolvem água que caracterizam a insalubridade por umidade? Não. Não é porque tem água que tem a caracterização da umidade na atividade, tá? Então, uma coisa que é fundamental quando você vai fazer uma análise de umidade... Deixa eu só tomar água porque aqui está muito seco. Uma coisa que é fundamental quando você vai fazer uma análise de umidade é você avaliar como a água é utilizada na atividade. Se é utilizada e como ela é utilizada na atividade. O fato de a atividade envolver o uso de água, tá tudo bem. Não quer dizer que por causa disso existe alguma condição insalubre envolvida, né? Então, quando a utilização de água de forma controlada, não indiscriminada, e eu já vou explicar isso para vocês, onde a água é empregada como parte do processo de trabalho, não o ambiente ser alagado, a água é utilizada apenas como parte do processo de trabalho, não se caracteriza atividade para isso, tá? Então, assim, ó, eu utilizo, por exemplo, uma água, e aí já respondendo a uma pergunta que colocaram aqui no começo sobre limpeza de banheiro, né? Deixa eu ver aqui, achar aqui quem foi... o André, né, falou sobre a limpeza de banheiro. Gente, limpeza de banheiro, eu utilizo água dentro do processo de trabalho. Mas, quando eu
eu realizo a limpeza do piso do banheiro, ou das pias, ou do vaso sanitário, do espelho, seja lá do que for, o ambiente ele não pode ficar encharcado, ele não pode ficar cheio de água. Caso contrário, as pessoas não vão poder utilizá-lo. Então a água ela é empregada como parte do processo de trabalho, onde ela é utilizada para remover a sujidade. Então, é aplicado água no local e é retirada a água do local. O local não fica alagado, não fica encharcado. Ele fica com a quantidade de água suficiente para remover a sujidade do local. Porque se eu deixar o local encharcado, ninguém vai conseguir utilizar aquele ambiente. E aí eu citei o banheiro, mas qualquer limpeza, qualquer atividade de limpeza de piso, de qualquer ambiente que eu utilize água, o local não pode ficar encharcado, não pode ficar cheio de água. Caso contrário, eu tenho ali um risco de pessoas se acidentarem, escorregarem, caírem e se machucar. Então, não caracteriza-se a umidade como uma condição insalubre se é apenas parte do processo de trabalho. Tá certo? Então é muito importante se verificar esse tipo de situação. Lu perguntando aqui, Luciana, né? Luciene já participou comigo aqui numa impugnação online também. Obrigado por estar de novo com a gente aqui, Lu. Profissional que lava a louça num restaurante, uma ótima pergunta. A água ela é utilizada na atividade de lavagem de louça como forma de uma condição do ambiente ou parte do processo de trabalho. É parte do processo de trabalho. Não é uma condição do ambiente. Fala, mas a pessoa fica com a mão molhada, né? Desculpa, me desconcentrei, pessoal. Foi mal. Então, fala, mas legal, a pessoa fica com a mão molhada, tá? Mas ela não permanece daquela forma pelo tempo completo. Ela utiliza a água como parte do processo de trabalho, então ela usa a água para remover a sujidade, o sabão que está ali para fazer a lavagem. Após isso, encerra-se a utilização de água. Então ela não fica imersa dentro da água. Aí muita gente vai falar assim, mas para quem lava a louça tem muito problema de pele. Sim, tem. Mas em geral, os problemas que estão relacionados à pele são hipersensibilidade ao detergente, não à água. Tá? Então, tem que entender o que gera a hipersensibilidade, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Deixa eu só ver uma pergunta. A Elizabeth está perguntando, mas acho que a questão é o processo de trabalho e não após. Não entendi, Elizabeth. Se você puder comentar, vai me ajudar, por favor. Tinham feito aqui algumas outras perguntas. Professor de natação infantil coletiva, sem direito de salubridade. Tinha uma outra que era frigorífico, piso, chão molhado e frio do frigorífico. Bom, frio é outra coisa, né? Frio é outra coisa, tá? Sobre umidade. Vamos, a gente tem vários exemplos que a gente pode dar de atividades que são realizadas nesse tipo de ambiente, tá? Antes de citar esse exemplo, e aí depois eu vou fazer esses comparativos, vamos falar sobre umidade, porque ficou... Quem foi que comentou aqui? O Vinícius comentou aqui. Tem luvas para essa questão, né? Sobre os detergentes. Então, não só sobre o detergente. A umidade também. A pessoa ela só vai lavar a louça e fica com a mão encharcada de água dentro, ela não usa luva de proteção. Então, conforme determina lá o item
15.4.1 da NR15, a insalubridade pode ser neutralizada com o uso dos equipamentos de proteção. Então, além de você considerar o uso da água, como é feito o emprego da água dentro de todo o processo de trabalho, você tem que considerar o uso dos equipamentos de proteção. Por quê? Não é porque a pessoa está usando água que ela está exposta à umidade. Você tem que entender como é utilizada a água, se ela é apenas uma parte do processo, ou se o ambiente tem essa quantidade de umidade excessiva, ou fica encharcado, alagado, ou se ele utiliza equipamento de proteção. Então, essas condições são os dois pilares para você caracterizar a insalubridade. Tá? Lembrando que a capa de chuva tem algumas que são aprovadas para proteção contra a urgente umidade. Tem algumas que não tem nem CA, são só uma capinha de chuva, tá? Então, avalia o EPI para a umidade. Bota em PVC, é um equipamento que é impermeável, luvas em PVC, capas em PVC, conjuntos em PVC, com capuz inclusive. Respiradores com filtro para aerodispersoides, tá certo? Para vapor de água. Então você tem que avaliar os EPIs necessários. Eu vou citar algumas atividades e vou fazer a relação com os EPIs, tá? A Elizabeth está comentando aqui, você acabou de dizer que não caracteriza a limpeza em banheiro. Sim, Elizabeth, não caracteriza. Porque a água ela não fica no ambiente. Você utiliza apenas como parte do processo. Você coloca a água no ambiente e retira a sujidade junto com a água. O ambiente fica lá, não fica encharcado. Então, não caracteriza. É diferente, por exemplo, o caso do... É diferente, por exemplo, o caso do professor de natação, como citaram ali em cima. Tá? O professor de natação, ele fica num ambiente que está permanentemente molhado. Em volta da piscina, as bordas da piscina ficam molhadas. É natural, as pessoas entram e saem. Professor de natação de criança tem que permanecer dentro da água junto com as crianças. Ah, mas tem o pai. Mas ele entra na água. É natural isso, faz parte do processo de educação da natação. Assim como de adultos. Fora que em locais que tem piscinas aquecidas, dependendo da temperatura, você tem o vapor de água sendo emanado constantemente. E o professor está aí, aspirando aquele vapor de água de forma constante. Tem como o professor de natação trabalhar com EPI? Não tem. Então, efetivamente, o professor de natação deve receber insalubridade. Existe jurisprudência já nesse sentido, tá? A Elizabeth está comentando aqui que acredita que caracteriza porque teria que levar em consideração o processo de trabalho, não somente o pós-trabalho. Sim, Elizabeth, justamente, a gente leva em consideração o processo de trabalho. O processo de trabalho, o ambiente de limpeza de piso, por exemplo, não fica encharcado. Se você deixar um local encharcado, você não consegue lavar ele. Você não vai conseguir retirar a sujeira. Você só vai ter o acúmulo de água. Então, por isso que o processo é muito importante. Porque é no processo que você vai entender como a água é utilizada. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de facilities, limpeza. Né? Então, a gente estudava muito o processo de trabalho para entender justamente essa condição. Se eu tenho um ambiente alagado, cheio de água, eu não consigo limpar ele. Né? Então, o pessoal está falando que está cortando o áudio. Eu vou tirar aqui o fone. É que tem um barulho do ar-condicionado aqui. Então, o processo de trabalho ele tem que ser analisado justamente. Eu não consigo deixar um ambiente cheio de água e
ele fazia o uso da água é controlado, não é jogado indiscriminadamente. É diferente, por exemplo, de uma atividade de lava rápido, onde o lavador, ali, lavador de carro, né? O lavador, obrigado, Lu, show de bola. O lavador, ele fica com uma máquina VAP, né? Chamada máquina de vaporização de água através de pressão, de forma indiscriminada, onde ele não tem qualquer tipo de controle sobre a água que ele está aplicando naquele ambiente. O local fica permanentemente alagado, encharcado o piso. E parte dessa água acaba sendo nebulizada em função da pressão empregada pela máquina. Então, é diferente você ter o uso da água de forma controlada e o uso da água de forma indiscriminada, como o pessoal que, por exemplo, faz lavagem de veículos, né? Lavagem de peças com máquina VAP, que fazem essa atividade de forma constante. Lembrando que, se ele estiver paramentado com os EPIs adequados, não se caracteriza insalubridade. Tá? O problema da caracterização é por conta da falta do uso de EPI. Ok? Se ele estiver com um conjunto impermeável, com uma bota impermeável, luvas, né, o capuz, o respirador, por conta da nebulização da água, não tem o que se falar em insalubridade. Ok? Então, a gente tem que avaliar o processo para entender que a água é utilizada de uma determinada forma, indiscriminada ou controlada, certo? E como parte do processo de trabalho, que não é uma condição do ambiente. Quando a água se torna uma condição do ambiente, como por exemplo no caso do professor de natação, não há o que se falar em você neutralizar a insalubridade, porque você não consegue, né? Então, é muito comum esse tipo de dúvida, tá? Deixa eu ver os comentários que o pessoal está colocando aqui. Na empresa de facilities na qual trabalhava, por ser serviço de limpeza, constava o agente de umidade no PPRA. É o Matheus. Matheus, tem que constar o agente de umidade no PPRA para você promover a proteção da saúde do trabalhador. Uma coisa é prevenção à saúde, outra coisa é caracterização da insalubridade. São coisas distintas, tá certo? São coisas completamente distintas. Não não são coisas que elas andam necessariamente juntas, tá? Então você avalia a exposição ao agente. Isso você como profissional de segurança você tem que fazer para entender como a agente está presente dentro daquela atividade. Se for a atividade de limpeza for feita utilizando água de forma indiscriminada, eu tenho que lavar as paredes, fazer limpeza externa, por exemplo, tá? Limpeza externa de fachadas. Eu vou utilizar a água de forma indiscriminalizada ali. Eu não tenho controle nenhum sobre aquilo. Então eu tenho que avaliar o agente de umidade. Eu vou fazer limpeza de banheiro. Como é que eu faço? O que tem presente ali na limpeza de banheiro? Tem produto químico, tem agente biológico, tem umidade. Por quê? Porque você usa água. Então você tem que analisar a situação. Tá? Então, dentro do PPRA, você tem que considerar todos os agentes. Tá certo? A Lu está comentando aqui. Enquadra insalubridade por umidade para o lavador de carro independente do tempo de exposição? Sim. A norma não fala sobre tempo de exposição. E tem a súmula 47 que fala que a intermitência por si só não é a condição para descaracterizar a insalubridade. Então, não se fala em tempo de exposição. Se está presente no ambiente de trabalho, faz parte ali da rotina do trabalho, não importa se é 5 minutos, 4 vezes ao dia, ou 20 minutos no dia, ou 2 horas por dia. Tá?
Então, independe. O problema do lava rápido é o Solopan, mas aí já é agente químico, aí é outra situação. Tá certo, gente? Então, assim, ó, eu vou citar para vocês alguns exemplos de insalubridade caracterizada com umidade. Para vocês entenderem quando, assim, a questão do EPI. Por exemplo, nós que foi feito o seu sistema de drenagem de águas pluviais, água da chuva, que cai na rua, elas escorrem para canais. Dos canais elas são destinadas ao mar. Mas esses canais vai areia, vai um monte de coisa e eles precisam fazer a limpeza do canal frequentemente para remover aquela areia, aquele assoreamento que acontece, né? Se eles entrarem ali ali é um ambiente que a água está presente o tempo inteiro. Então é um ambiente insalubre por umidade. Mas eles utilizam aquelas calças conjugadas com botas que vêm até a cintura, veste como se fosse um macacão naquilo. Então ele não tem contato nenhum com o agente. Dessa forma, não caracteriza a umidade. Então o ambiente onde ele está inserido é passível de se caracterizar a umidade, porque ele está fazendo a limpeza de um canal. Mas o uso do EPI não caracteriza. Tá? Então é esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui, a galera está comentando aqui. Se a convenção coletiva de trabalho mandar pagar, mas na norma fala que podemos neutralizar com o uso de EPI. Então, André, se na convenção coletiva de trabalho determina o pagamento, esquece a questão do uso do EPI. Você vai usar o EPI para resguardar a saúde do trabalhador, mas a convenção coletiva é mandatória. Então, se ela determina o pagamento, acabou. Mas isso não obriga o trabalhador de fornecer o EPI, tá? Há um mês atrás perdemos uma perícia onde o reclamante alegou que trabalhava molhado na obra. A função dele era ajudante de encanador. Limpeza de caixa... peraí, eu tava misturando aqui. A água é ligada na obra somente depois de terminar as obras. Eu não trabalhava a tempo nenhum molhado. Quando o perito foi na obra, tinha chovido e tinha poça de água no muro de arrimo. Aí tem que avaliar como foi conduzida a perícia, Júnior. Isso daí você tem que matar dentro da perícia. Né? Você tem que e comprovar documentalmente que a água é só ligada depois que acaba, mesmo porque não tem como você fazer as instalações com a água correndo. É impensável isso, né? Mas é o tipo de coisa que você tem que matar na perícia. Aí tem que entender como funciona a perícia. Limpeza de caixa d'água, limpeza de galerias, podem ter insalubridade? Sim. Sim, são ambientes que ficam alagados, ficam cheios de água. São ambientes encharcados, né? Onde você vai entrar ali para fazer a limpeza, fatalmente você vai ter ali parte do seu pé, pelo menos, imerso na água, porque você não consegue remover a água por completo, tá? Então, é um ambiente que pode ensejar o pagamento do adicional de insalubridade. Vai depender justamente do EPI, tá? Um caso muito curioso que eu vi, esse tipo de... É o Paulo, né? Foi o Paulo que comentou? Isso, o Paulo, da limpeza de caixa d'água. É limpeza de galerias pluviais, acontece muito isso, né? Assim como a limpeza dos canais lá em Santos, tá? Atividades dentro de tanques. Então, isso tudo, você tem um ambiente que pode ser pagamento. Se a pessoa tiver outra situação com o EPI, acabou, ok? Teve um caso muito curioso que eu vi, que foi um vigia de campo de golfe. Olha só que curioso. Ele circulava dentro do campo de golfe com um sapato comum e a grama, em função do orvalho, permanecia molhada pelo período ali da manhã de forma constante. Então, constantemente, ele andava num ambiente com umidade excessiva que fazia com que ele permanecesse com os pés imersos em água. Mas não estava cheio de água que ele ficava pisando dentro da água. Mas não precisa. Ele tinha o pé dele imerso em água, imerso em umidade no campo de golfe, porque ele andava na grama molhada o tempo inteiro.
Então, foi julgado, foi feita a perícia, o perito deu a insalubridade, a empresa recorreu, foi para o Tribunal Regional e no Tribunal Regional confirmou a decisão. Por quê? Porque ele permanecia com os pés num ambiente que fazia com que os pés dele permanecessem imersos no ambiente cheio de água de forma imerso no ambiente que estava em umidade excessiva, e isso acabava provocando dermatoses nele. Tá certo? Então, tem que avaliar o ambiente. Né? Um exemplo de caracterização de umidade. Perfuração de túneis. Quando você está perfurando um túnel, você está dentro da rocha, um ambiente naturalmente com umidade excessiva no ar. Por quê? É a umidade local. Então, ou você trabalha com uma proteção respiratória, ou você vai estar inalando aquela umidade de forma constante. Fora que é comum que fique pingando água e o chão, o piso, fique com poças, fique ali com alagado, né? Com a possibilidade de o trabalhador ficar com o seu pé imerso em água. Então, a perfuração de túneis é um ambiente que enseja o pagamento do adicional. Pelo piso, que fica ali as poças, fica constantemente molhado, inclusive são instaladas bombas para remoção dessa água de dentro do túnel, e você tem a umidade do ar excessiva, porque você está num ambiente propício para isso. Então você tem que promover a proteção respiratória. Tá? Atividade de lavoura, cortadores de cama, ó. Cortadores de cana, plantação de arroz, né? Então são ambientes que a pessoa está ali manuseando, está ali em contato permanente com a plantação que recebe o orvalho de forma constante. Então ele permanece, se ele não utilizar um equipamento de proteção, ele vai permanecer num ambiente com umidade excessiva. Por quê? Porque faz parte do ambiente, não é parte do processo de trabalho dele. Tá certo? Ele está cortando a cana, não tem nada de água. É parte do ambiente. Tá ok? Vamos ver as questões aqui. Exemplos de profissionais que recebem insalubridade por umidade. Leandro, então, tem professores de natação, pessoal que trabalha em lava rápido sem EPI adequado, atividade de mergulho, lavoura, tem diversos, tá? Nos casos do lava-jato, em que é fornecida somente bota da insalubridade, sim, Lima, só a bota não é capaz de neutralizar o agente. No caso no campo de golfe, se for fornecido um sapato adequado, o pagamento de insalubridade finaliza? Sim, você neutralizou a exposição. Então, ele não fica mais com o pé imerso naquele ambiente cheio de água, em função do orvalho. Então, você fornece o calçado adequado, neutraliza a exposição, não tem que se falar em insalubridade. Vê que uma ação simples pode mudar todo o contexto da situação, né? A Lu está comentando aqui, no caso de túneis, além da proteção respiratória, tem que ter a bota impermeável. Exatamente, Lu, porque pinga, né? É natural que fique pingando a água e ali o chão fica cheio de água. É uma condição do ambiente. Isso, né? Tanto que é comum o pessoal instalar as bombas para retirar a água do túnel e tal. É uma condição do ambiente. Não faz parte do processo de trabalho. É essa sensibilidade que quando a gente vai fazer uma análise, a gente tem que ter. Tá? O Edson está comentando aqui. Uma coisa que acontece muito e poucos percebem são profissionais de limpeza que lavam e torcem o pano dentro do balde cheio de água devido à falta de EPI.
Então, Edson, tem que avaliar. A água é parte do processo de trabalho. Ele fica com a mão permanentemente molhada ou é uma condição esporádica de uma pequena parte do processo de trabalho. Porque uma coisa é ele ter a proteção da prevenção da saúde, outra coisa é a condição de trabalho se enquadrar no que diz o anexo 10 para a caracterização da insalubridade. Ninguém está dizendo aqui que a pessoa ficar com a mão molhada não pode prejudicar a sua saúde. Não é ruim. Ninguém está falando isso. A questão é, essa condição gera umidade excessiva capaz de produzir dano à saúde? Se for, cara, é possível ensejar o pagamento. Se não for, não é, tá? A Thaís está comentando aqui, passei 1 ano e meio no curso e não aprendi isso. A gente já falou bastante sobre isso, né? Os motoboys que fazem atividade de moto, obviamente, quando chove existe a umidade. Nesse caso, o que se procede? Então, você tem que fazer uma avaliação sobre isso. Porém, a chuva é uma condição que está ligada ao acaso. É totalmente imprevisível. Não é uma condição natural do ambiente. Quer dizer, é uma condição natural do meio ambiente, né? Mas ela está ligada totalmente ao acaso, Edivan. Você não sabe se aquilo vai acontecer ou não. Então, não tem como você dizer que a pessoa permanece num ambiente alagado, num ambiente encharcado, ou com umidade excessiva que é capaz de produzir dano à saúde dele. Mas ele tem que usar capa de chuva para não se molhar. Sim, ele tem que usar capa de chuva para se molhar. Mas não tem como dizer que a atividade que ele executa o coloca numa condição em que ele fique com parte do corpo imerso em água. Gente, parte do corpo não significa que o cara tem que estar até a cintura, tá? Se ele tiver ali só a sola do pé já dentro da água, já é o suficiente, ok? Não tem como dizer que isso vai acontecer e nem que tem umidade excessiva capaz de provocar dano à sua saúde, né? É uma condição que está ligada ao fortuito e, assim sendo, não caracteriza insalubridade. Lembrando que motoboy caracteriza a periculosidade, né? Atividade de motoboy caracteriza a periculosidade, tá? O Matheus está comentando aqui, por ser motoboy, provavelmente já vai receber um adicional, que é a periculosidade, exatamente. E não pode receber outro. Isso. No ano passado, 2019, saiu a decisão do Tribunal do STF, dizendo que não pode acumular os dois adicionais, insalubridade e periculosidade. Então, o motoboy já recebe periculosidade, ou já deveria receber a periculosidade, então não recebe insalubridade, tá? Mesmo porque a insalubridade, neste caso, está ligada ao fortuito, tá? Então, atividade a céu aberto não caracteriza insalubridade, porque é algo que está totalmente ao acaso, sem controle nenhum. Então, não há como caracterizar insalubridade nesse tipo de situação, tá ok? Motoboy não saiu da NR16? Não, tá lá. Tá ok, galera? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. Ainda sobre túneis, vamos lá, Lu. Estive em um que não era úmido, com exceção da cabeceira do túnel, onde as perfurações utilizavam água no processo, porém nessa etapa não haviam trabalhadores. Exatamente, Lu, você tem que avaliar o ambiente, né? Eu citei o túnel, por quê? Porque não é difícil acontecer, mas você tem que avaliar o ambiente, né? Não tem a umidade presente. Tem algumas rochas que têm essa característica, né? Então, não vai ter. Você não tem umidade no ar excessiva, você não tem o chão alagado, então não tem o que se falar em umidade, né? Apenas o operador da perfuratriz sobre a máquina, que aí sim fazia a perfuração de forma úmida. Se não tem os trabalhadores expostos
A água é utilizada no processo de trabalho, mas está controlada. É isso que eu falo, né? A água está controlada. Não é porque tem uma perfuratriz jogando litros e litros de água ali para perfurar a rocha que necessariamente a gente tem uma condição insalubre. O operador da perfuratriz não está exposto a isso. Esta água está sendo coletada, retirada do local, ninguém está ali no ambiente alagado, encharcado. Não tem insalubridade nesse sentido, né? Eu fiz uma perícia, a água da cabeceira era retirada com bomba. Pronto, fechou. Você não tem exposição, não tem nada que caracterize a condição, né? Eu fiz uma vez uma perícia numa empresa de mármores e granito. E, normalmente, o corte da placa de mármore e de granito ela é feita via úmida. Então, o pessoal corta ali com a serra, com um emprego de muita água, tá? Essa água, ela acaba se espalhando no ambiente, né? E o chão, se não tem um sistema de canaletas, coleta e tal, o que é muito difícil, tá? Fica alagado. Então, a água faz parte do processo de trabalho, só que é de forma totalmente indiscriminada. Não tem controle nenhum. Então, o ambiente se torna um ambiente cheio de água, capaz de fazendo com que a pessoa fique ali com parte do seu corpo imersa nessa água. Nessa situação, se ele não está com os EPIs devidos, caracteriza-se a insalubridade. Então, você tem que avaliar o processo de trabalho, a forma como a água é utilizada. É utilizada de forma controlada, onde o trabalhador não fica exposto. Falar, mas ele lava o banheiro, ele tem que usar uma bota impermeável, porque senão vai ficar com o pé molhado. E aí pode dar uma dermatose. Ok, eu concordo. Não estou discordando disso. Mas a água, nesse caso, ela é utilizada de forma controlada, onde ela é aplicada e removida. A pessoa ela consegue trabalhar sem molhar os pés. Fala, você nunca lavou um banheiro para estar falando isso. Pelo amor, tá? Então, você tem que entender como é utilizado a água. Se a água for utilizada de forma indiscriminada, não controlada, de forma que o trabalhador tenha possibilidade de ficar exposto à umidade de forma excessiva e que essa exposição seja capaz de promover danos à saúde do trabalhador, sim, pode se caracterizar a insalubridade. Agora, o uso da água de forma controlada, o cara joga um balde de água no chão e remove com o rodo. Isso não caracteriza. Tipo, vai ficar lá no meio IGTV. Até quando, não sei, mas já está lá no meio IGTV. Assim que finalizar, a gente já está acabando, 49 minutos. Assim que finalizar, vai ficar salvo lá no meio IGTV, sim. Tá? Só lembrando o pessoal que não está sendo feito no Facebook, não vai para o Facebook essa live, porque eu estou em viagem, então a gente só está fazendo no Instagram. Tá? Então você tem que avaliar o ambiente e o processo de trabalho. São duas, vou recapitular a norma. São duas condições básicas que caracterizam a insalubridade. Uma, a pessoa trabalhar, executar atividade em local alagado e encharcado. Lembrando que alagado e encharcado tem mais ou menos a mesma definição, que é algo coberto por água, que a pessoa fique imersa em água, seja com parte do corpo ou totalmente, ou tanto faz, tá? Mas fique imersa em água, parte do seu corpo. Mas é só a sola do pé. Tem problema? Tem problema, tá? Então, isso é alagado, isso é encharcado. Ou em locais com umidade excessiva, capazes de provocar danos à saúde do trabalhador. E quais são os danos que a umidade provoca na saúde do trabalhador? Dermatoses, problemas de pele, problemas do trato circulatório e problemas do sistema circulatório e problemas do trato respiratório. Se
o emprego da água na atividade for capaz de gerar esse tipo de problema e a pessoa não utilizar os equipamentos de proteção individual, sim, pode ser caracterizada a insalubridade, tá? A Thaís está falando aqui, depois eu coloco no Face e YouTube. Bom, a Thaís é minha esposa, minha chefe, minha companheira. É ela que toma conta dessa parada toda. Então depois ela vai colocar lá no YouTube e lá no Facebook. Estou com saudade. Paulo comentando aqui, existe alguma discussão sobre umidade relativa que possa ser caracterizada insalubridade por umidade, por exemplo? Relativa excessiva ou muito baixa, quando tem relação com o ambiente de trabalho? Pode caracterizar, Paulo, como eu comentei, que nem no caso dos túneis. O ambiente em si é muito úmido. Então, se essa umidade é capaz, você tem vapor, né, de água ali, água vaporizada dentro do ambiente, e a pessoa respirando isso pode causar problemas no trato respiratório, pode caracterizar a umidade. Agora, a umidade muito baixa, não. Porque a pessoa não é umidade excessiva. A norma fala, umidade excessiva. Então, umidade baixa, esquece. Tá? E tem que ser capaz de produzir dano à saúde do trabalhador. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para a gente finalizar. Alguém que faz a limpeza de sauna úmida. Ou se a sauna não tiver sido totalmente desligada, a temperatura caiu, não tem mais nada ali, não caracteriza. Agora a pessoa entra ali para passar um pano na sauna, né? É descontaminar o ambiente com ela ligada, você tem ali uma umidade excessiva capaz de provocar dano à saúde do trabalhador. Então, caracterizaria a insalubridade. Tá? Umbrella SST. Então, o caso do rapaz que estava trabalhando de tênis, ficando com o pé encharcado e recebeu insalubridade. Se ele trabalhasse de bota... Trabalhasse de bota adequada, EPI adequado, então não receberia insalubridade? Exatamente, porque você neutralizou o risco. EPI é a chave, estou comentando a Lu aqui. É isso aí. Talvez mudar o processo também seria uma alternativa quando possível. Lembrando que, né, só para a gente finalizar, daqui a pouco o Instagram me derruba, gente. Não quero deixar ninguém falando sozinho. Lembrando que o primeiro item, a primeira decisão a se tomar para neutralizar a exposição a um agente insalubre é medidas de engenharia. Depois, medidas administrativas, depois equipamentos de proteção coletiva e lá por último, lá no final, o EPI, tá? A galera vai no EPI. Não, EPI é bom, é eficaz, mas é o último, né? Nem sempre o EPI é possível, como a Lu está comentando aqui. Vamos ver aqui... Lavagem de cabelos várias vezes ao dia em salão de cabeleireiro. A umidade é controlada? É capaz de produzir dano a quem está fazendo a lavagem dos cabelos? Se é excessiva e é capaz de produzir dano, tem que usar equipamento de proteção. Se é controlada, não é excessiva, não é capaz de produzir dano, não caracteriza. Ok? No frigorífico, o ambiente é 5 graus. Tem um tanque com água a 70 graus, formando vapor para embalar a carne. Então, o funcionário respira o ar quente deste vapor, depois o ar frio do ambiente. Aí é uma questão relacionada ao frio, não à umidade. Isso tem que caracterizar, Luiz, que ele respira o vapor quente. Como é que você caracteriza que ele respira o vapor quente? Tem que caracterizar o que ele respira. Se ele ficar exposto ao vapor, sim, pode caracterizar. Num túnel independe do processo, exatamente, Lu. Não tem como mudar o processo. Bom, galera, vou fechando aqui, 55 minutos. Obrigado pela presença de todos e vocês dividirem essa noite de terça-feira comigo. Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, um grande abraço aí e felicitações aos meus amigos advogados pelo seu dia, tá? Amanhã, impugnação online, às 21 horas. Não vai ser às 13, vai ser às 21.
Por quê? Porque eu vou estar voltando para casa. Então eu vou estar na estrada, tá? 21 horas, impugnação online. Se você tem uma impugnação que você quer tratar, quer fazer uma impugnação, traz aqui, eu te ajudo, dou todo o embasamento técnico legal. Quer tirar dúvida de um caso, saber uma tese que você poderia utilizar num caso, traz aqui o caso para mim, entra aqui comigo, passa todos os detalhes que eu te ajudo a dar todo o embasamento técnico legal. Tá bom, galera? Obrigado, fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de todos. Muito, muito obrigado de coração por vocês estarem aqui. Ricardo, tem uma? Vem amanhã às 21, não perde não. Vem às 21, galera. Tá bom? Amor, daqui a pouco tô chegando por aí. Um beijo grande no coração, galera. Fiquem com Deus. Uma ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe. A Lu também tem uma aqui. Quem chegar primeiro entra. Eu tento sempre colocar 2. Mas vamos lá, gente. Um beijo. Até mais. Daqui a pouco o Instagram me derruba. Valeu. Obrigado. Até amanhã.